Sejam todos bem-vindos a mais um programa, Showbiz, um especial. O nosso convidado de hoje é o Antônio Sumba. Ele que prefere ser tratado por Kark Sumba. É um nome artístico este, Kark Sumba, e soa melhor. Kark, bem-vindo ao nosso programa. Olha, bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Como é que está o Kark? Eu estou bem sempre, com boa energia, não é? Porque dormir, acordar, para nós é sempre uma dádiva, sempre uma alegria. E isso é uma coisa que nós precisamos celebrar sempre. Quando passa pelas ruas, qual é o nome que mais soa? É o Kark ou o Antônio? Não, depende das circunstâncias, porque eu também, independentemente de ser músico, não é? Eu sou psicólogo e também dou aulas de psicologia. Então, para os meus alunos vai ser da professor Sumba ou professor Antônio, mas para as pessoas que me conhecem dentro daquilo que é a área musical, certamente me vão chamar por cara, que já sei não, esse aqui me conhece da música. Cara, que já sei não, esse deve ser um seguidor. Então vai depender muito, o nome vai determinar sempre quem é esse. Ou um colega da faculdade, ou alguém que é meu aluno, ou então é um seguidor ou um apreciador pela minha arte. O nome vai determinar sempre. Bom, pelo que ouvimos, a paixão que o Kark tem pelo estilo jazz, pelo gospel, é difícil chamar o Kark de cantor de jazz ou de gospel. Como é que gostaria de ser tratado? Eu gosto de ser tratado de artista, eu sou músico. E um músico é um artista. Sem essa coisa de rotularmos se é cantor de gospel, não. Músico, artista. Ok, cantas o quê? Jazz, blues, soul. Para que gênero? Para gospel. Uau! E agora que vamos, ou seja, vamos pela religiosidade, não é? Mas antes de partir para esse lado, eu queria saber, o Kark, quando é que nasce essa paixão pelo jazz? Olha, na verdade, eu acredito que todos nós temos uma espécie de propósito na Terra. E esse propósito corre no DNA de todos os seres humanos. E à medida que nós vamos vivendo, nós vamos fazendo aquilo que se chamam de descobertas, não é? Você vai ouvir de tudo um pouco, mas quando você ouvir a sonoridade que tem tudo a ver com aquilo que é a sua característica de DNA, você vai falar, olha, é isso. E foi desse jeito que aconteceu comigo. Eu ouvi de tudo um pouco. Meu pai utilizava, e olha que o meu pai ouvia na nossa casa muito mais música de gospel brasileiro e que não tinha nada a ver com aquilo que é a sonoridade que eu gostava, tipo, ou seja, que eu faço agora. E ainda assim aquela musicalidade não me influenciou, até eu ouvir uma música black, até eu ouvir um jazz e um blues. O meu DNA vibrou, eu disse, essa é a minha música. A partir daquele momento eu disse, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso pro resto da vida. E descartei por simplesmente a música que o meu pai colocava em casa para começar só a ouvir esse tipo de música. Porque quando é o teu propósito, teu coração sabe. E como é que ele se sentia, sabendo que está a meter outros tipos de músicas, mas o Kark preferia outra? Não, ele nem sabia que eu preferia outro. Por quê? Porque, assim, quando você é filho de alguém, na casa os gostos são do teu pai. Nunca são os teus gostos, percebes? Então, ele metia. Mas depois chega aquela fase que você já tem um Walkman, depois vem os MP3, depois vem os iPods. Então você já pode ter todas as suas músicas num material, num dispositivo, e você pode ouvir. Porque em casa mesmo não tens hipótese, vais dançar a música do teu pai. Mas ainda assim, quando ele não tiver, você ouve as tuas músicas. E é desse jeito. E no final de tudo, quando começou a me ver, a me apresentar, que ele percebeu, essa musicalidade dele é outra, mas ele ouve isso aonde? Mas não sabe. Porque é aquilo, eu me identifiquei com aquela música e eu decidi fazer aquela música. E quais são os cantores de jazz que influenciam o Kark? Olha, o primeiro mesmo que me influenciou, porque na minha época não existia muita abertura musical como nos tempos atuais. Nos tempos atuais você liga, você tem um telefone, um smartphone nas mãos,
E você tem o mundo todo contigo, percebes? Mas no meu tempo não, no meu tempo é Simba, é cassete. E depois, não existia internet, acho que ainda não existia. Estou a falar dos anos 1990, 1990 mesmo, até 2000. Acho que a internet quando começa mesmo aqui em Angola. Acho que sou bem bastante. Se os telefones em 2000 ainda eram de quê? De cebola, de sabalo, ainda com antena, aquelas brincadeirinhas de botão. E depois surge a internet e se calhar as empresas já tinham se calhar acesso à internet, né? De uma maneira bem mais limitada, mas a maioria de nós não tinha. Então você não tinha uma internet para pesquisar outros artistas, só podias ouvir música ou na rádio ou em cassete. Então foi o momento mais difícil. Foi mais difícil. Então o primeiro indivíduo que eu ouvi com a música que eu queria ouvir, tanto mais que na minha casa não se ouvia música secular. Meu pai era tão, como é que dizem, era muito conservador. Meu pai era muito conservador. Na minha casa só se podia ouvir música da igreja. Ninguém podia ouvir nenhuma música diferente. Então, eu só tinha ou ouvir ao vivo, ou então nunca ouviria, ou na rádio. Na rádio também numa sintonia, se eu encontrasse a sintonia certa. Então, a primeira pessoa que eu vi foi o Dodô Miranda, em Angola. Tipo, prova viva, real. Ele foi para a minha igreja, eu era bem mais pequeno. Eu ouvi o Cota cantar, eu disse, não, essa é a minha música. A partir dali eu percebi o que eu queria ser como artista, como cantor. O tipo de música que eu queria fazer, depois do ouvido do Miranda. Depois os tempos foram mudando e tudo mais. Depois do Miranda também, na igreja do Miranda já se fazia música black numa dimensão diferente das outras igrejas. Eu sou pentecostal, na nossa igreja não era muita coisa de palma e tal, mas eu também não me identificava com isso. Mas na igreja do Miranda já existia muito disso. Já tinham muitos feras, só faziam essa música. E depois foi o CD deles, Zambidinho, lançaram um álbum. Era o único CD que eu ouvia durante muito tempo. E com o passar do tempo, as coisas abriram-se. Já tinham mais CDs, a internet começou, então depois comecei a ouvir outras coisas. E depois tinha um canal, tinha uma rádio, um programa de rádio que também me ajudou a conhecer muito da música black, que era o Caminho do Som, do Moisés Luiz. E aquele era um programa fantástico da FM Stereo. Então, eu, a partir daquele programa, era o único programa onde eu podia fazer a licenciatura, o mestrado de música black. E fui ouvindo, consumindo outros artistas. Depois, com a abertura da internet e acesso a todas as musicalidades, comecei a ouvir outros cantores de jazz, de blues. Estou a falar de descobrir Ray Charles, B.B. King, de descobrir o James Brown, de descobrir o Nat King Cole, de descobrir todo esse pessoal do blues, do jazz. E então aquilo era só consumi-los a todos. E até hoje. Da mesma forma que nasce a paixão pelo gospel? Não, o gospel já não nasce. O gospel já nasce lá, percebe? Então é uma questão de nascer, porque o gospel faz parte da minha identidade. Porque quando nasço, eu já encontro meus pais na igreja. Quando eu estava a crescer, meus pais já eram pastores. Então, eu já não tinha hipótese. O gospel, eu já era o gospel. E aquilo, desde cedo, já começas a cantar na escola bíblica dominical. E eu louvo a Deus por isso, porque a grande vantagem de quem cresce, nasce na igreja e cresce, é que a tua sonoridade e musicalidade é sempre bem mais completa, é sempre uma musicalidade bem mais construída em relação a quem não é o artista que não vem da igreja. Por quê? Porque nós temos palco desde cedo. Você tem palco e você tem música, você tem educação musical desde cedo. Já começas a cantar desde cedo. Já começas a ser afinado desde cedo. E já começas a se apresentar ao vivo desde cedo. O que não acontece com os seculares. Começam a cantar tarde. E depois tem problemas de afinação. E depois ainda não tem palco para fazer música ao vivo. Começam no estúdio.
Por quê? Porque eles não, para se apresentar, precisam ser convidados por alguém, vão se apresentar onde? Mas na igreja não, tem todos os dias culto. Você tem todos os dias um motivo para se apresentar, percebe? Aquilo é praticar todos os dias. É a vida Todos os dias. toda. Mas eles não, se conseguirem uma oportunidade para se apresentarem ao vivo. Senão é mesmo só no estúdio. É o que acontece atualmente com muitos artistas, não é? Agora que a prole é cantar ao vivo, muitos artistas têm dificuldade em se apresentar ao vivo porque nunca tiveram muito dessa experiência de se apresentarem ao vivo, logo nunca se preocuparam tanto como um cantor cristão que teve que cantar a vida toda ao vivo para se preocuparem com afinação, com conceitos, com aprendizado de música, para entenderem mais. Depois chegam aí e voltam e meia estão a cantar desafinados, porque não tiveram essa cultura. Não tiveram essa cultura. E se não tem essa cultura, as chances de você ser melhor do que alguém que cresce na igreja a cantar são de uma escala de 0 a 10 é 3, percebes? Então é sobre isso. Então é bem mais fácil para nós e por isso é que nós vemos mesmo a nível do mundo, a maior parte dos grandes artistas saíram do gospel. É verdade. Saíram da igreja. Yeah. Então, só aqui no nosso país 90% saíram do Saíram. E faziam 90% dos melhores músicos do país. Não do... Nós temos muitos melhores. Mas os melhores cantores, se nós formos os melhores cantores que já deram que no nosso país, saíram da igreja. Aprenderam a cantar na igreja. Vamos falar de Totó. Vamos falar de Yola Semedo, também teve iniciação. Vamos falar de Ndaka Yowin, teve. Vamos falar de Walter Ananás, Bigu Ferreira. Estamos a falar da lenda, Jeff Brom. Está a ver? E sempre foram, até nos grupos, se destacaram melhor. Então, por quê? A essência. E ver o que eles cantam, o que eles compõem, o tipo de musicalidade que trazem. Então, e até mesmo os seculares afirmam mesmo na melhor escola, e até as pessoas que nem são bons ouvintes da música gospel falam, não, a igreja é mesmo a melhor escola da música que existe. Pois, indo pela musicalidade como um todo, quais são as semelhanças que o Carco vê na música gospel? Semelhança a que te referes mesmo? Que tipo de semelhanças? Por exemplo, o Carco esteve aqui a explicar há pouco, não é, no off, sobre aquilo que é o jazz e o gospel, não é? Há uma... Sim. Pois, então eu queria saber do Carco, na verdade, qual é a semelhança que vem entre esses dois elementos? Ok, aqui para separarmos as águas, o gospel, o que vai diferenciar a música secular da música gospel é apenas o conteúdo, a letra musical. Mas musicalmente, música é ciência e cientificamente os estilos estão padronizados. Mas a indústria vem durante um certo tempo e também por causa do excesso de espiritualidade de muita gente, querem tipo maquiar que gospel é um gênero musical por si só. O que não é verdade. O gospel deve ser olhado como a separação entre o secular e o gospel, tipo a música educativa, a música secular e a música cristã. Por quê? Porque dentro daquilo que é convencionalmente pautado, cientificamente na música, a maior parte dos gêneros, dos estilos que existem na música secular são os mesmos que existem na música gospel. Ou seja, você não pode rotular um artista sobre o que faz gospel apenas como gospel, quando ele às vezes é um artista de jazz, de blues. O que deve se acrescer não, ele é um artista de blues, é um artista de jazz, mas do gênero gospel. Ele faz gospel, mas no estilo jazz, no estilo blues, no estilo kizomba, no estilo samba. Porque nós temos, você ir na igreja, aquela música de palma cana se cantar no louvor é samba. A música agora que está a bater das mamães da metodista, eu não amei. Aquilo é samba, mano. Mas falar é gospel. Como? É samba aquilo. É samba. Ele ouve a música, pega numa baby, você não vai dar passada de samba. Alguns até dizem que é kuduro. Não, os kuduristas é que fizeram tipo uma espécie. Aquela coisa, quando uma música bater, alguns vão fazendo roupagem, remix. Okay. Os kuduristas não fizeram um remix do kuduro, mas aquilo é samba. Se você pegar na música e colocar e chamar alguém que está falando, não, isso é um samba. Então aquilo é um samba. Mas
é gospel, é um samba no gênero gospel. O estilo é samba, é um jazz do gênero gospel. O que vai tornar gospel? O conteúdo, a mensagem apenas. Mas a maior parte dos estilos seculares são os mesmos estilos da música gospel, estão equiparados. Porque é ciência, é científico. O gospel não inventou estilo, então como é que é? A música de adoração, normalmente da igreja, nós chamamos música worship, né, em inglês, de adoração. É rock. Se ouvir a música do Fernandinho do Brasil, aquilo é rock. Se ouvir as Gabrielas, Rocha é rock. Se ouvir as músicas do Will Song nos Estados Unidos, do gospel, é rock. Então, são os mesmos estilos, só que no gênero gospel e no gênero na área secular, não é? Então, é essa a perspectiva, é essa abordagem que as pessoas às vezes precisam começar a complementar quando se falar. Não eu sou um artista de gospel, não, ele faz gospel. Você está aparecendo num sítio. Não, ele é um músico gospel. Não, eu sou um músico de jazz. Música é música. E o contexto é que vai tornar gospel apenas o tipo de música. Como ouvinte, a impressão que temos é que as músicas gospel que vêm de fora fazem mais sucesso aqui no país do que as produções locais. O que é que tem a dizer sobre isso? Olha, o que eu tenho a dizer relativamente a isso é triste, né? É lamentável. É lamentável por quê? Porque nós angolanos, não sei se é um defeito ou se é um problema. Nós temos um problema de... Nós somos uma espécie de esponja, está a ver? Nós absorvemos tudo que não é nosso, menos aquilo que é nosso. Eu não sei se é uma síndrome, se o colonialismo nos entrou até o tutano, o quê? E é que nos cria essa cena, porque nós nos aculturamos fácil. Eu não sei o que é que se passou com Angola, com o nosso DNA, mas isso é preocupante até. Você vê um angolano vai para o Brasil, ele se torna brasileiro. Mas você vê o brasileiro vem a Angola, o brasileiro continua brasileiro. Você vê o angolano vai para Portugal, ele se torna português. Mas você vê o português, a Angola é português. Você vê o angolano no Congo, se torna congolês. Mas você... O congolês vem a Angola, te ensina lingala, porque está aprendendo lingala. Então, nós temos um problema de aculturação terrível, preocupante e grave. Nós temos muito prazer em absorver o que é dos outros do que aquilo que é nosso. Então, isso acho que é mesmo já uma síndrome de colonialismo angolano. Acho que o colonialismo nos criou uma síndrome de Estocolmo. Nós gostamos do opressor, nós gostamos do outro e não daquilo que é nosso. Então não é uma questão de que o que se faz aqui não seja bom. Nós temos muitas coisas boas, mas também nós temos aquilo que a Bíblia fala para Cristo, está a ver? Cristo veio para os que eram os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhe o poder de serem seus filhos. Ou seja, Jesus veio para o povo dele falou, esse carpinteiro, né? É mentira, esse aqui não é nada, é Cristo. Mas os outros povos receberam Jesus como um salvador, percebes? E nós hoje também, nós não somos hebreus, não somos angolanos e professamos a fé cristã, recebemos a Cristo. E por recebermos, Ele nos fez também ser filhos dele. E acontece conosco. E acontece conosco não só na sociedade, até em nossas casas. Você é bom, mas os teus familiares não te apoiam. O teu familiar prefere partilhar o trabalho de alguém que não é família dele, em detrimento daquele que é família dele. Você, calma aí. Mas meu primo nunca partilhou minha música, mas está partilhando fulano. Eu não sei, parece que eles sentem que se eu apoiar esse gajo, vai se achar. Mas não tem nada a ver com isso. Nós temos sim muito boas músicas e muitos bons conteúdos, mas nós gostamos mesmo, nós só consumimos muito o que é de fora, porque nós gostamos mesmo mais daquilo que é externo do que aquilo que é interno. Essa, infelizmente, é a natureza dos angolanos. Não é porque o que nós produzimos não é bom, mas já mudou para a música secular. Para a música secular, não sei o que aconteceu, que tipo de reeducação musical se fez com eles,
E agora se consome muita música nacional do que muita música estrangeira para música secular. Mas no gospel ainda continua o colonialismo, estás a ver? Nós gostamos mais da música estrangeira, dos brasileiros, até do Congo, Nigéria, agora também que está a bater muito, América, menos a nossa música gospel nacional. E é porque não temos qualidade? Não, temos sim qualidade. Temos sim muito boa música. Mas também tem outro fundamento, que é o fundamento daquilo que eu apoio, né? Os artistas angolanos têm dificuldades em encontrar apoio, têm dificuldades em encontrar financiamento. E música é showbiz. E showbiz sem patrocínio, sem alavancagem, esqueça. Não resulta, porque se tu não espalhares na mesma velocidade que o estrangeiro espalha, a chance de você viralizar como estrangeiro também é difícil. Porque aqui nós temos também a síndrome não de valorizar o que é bom. Nós temos a síndrome de valorizar o que é famoso. Ou seja, se você for famoso, ainda que o teu conteúdo não seja bom, é bom. Vão te seguir. Agora, se você não é famoso, ainda que o teu conteúdo seja bom, eles não querem saber. Então tens que ficar famoso primeiro e depois eles absorvem tudo que você trouxer na sociedade. Então é sobre isso. Temos sim muita qualidade, mas nós amamos e preferimos abraçar mais o que vem de fora do que aquilo que é realmente de dentro. Como apreciador de jazz, a atuação ou a divulgação da música jazz é muito baixa aqui no nosso país. Qual é a sua opinião? Olha, eu há tempos escrevi uma matéria relativamente a isso, sobre a coexistência dos estilos. Mas a grande problemática disso tem a ver também com aquilo que é a divulgação de nossos órgãos de difusão massiva. Estou a falar das rádios, estou a falar das televisões. Por quê? Porque nós ainda estamos numa fase daquilo que é educação musical. Porque nós não aprendemos muito sobre música. Angola não aprendeu muito sobre música, tanto mais que é só olharmos para como é que está a nossa sociedade relativamente com aquilo que são as academias. Quantas academias de música nós temos? Quantas escolas? Quantos centros de formações de música profissional nós temos? Quase que nenhuma, porque se nós tivermos só 2 ou 3, não temos nenhuma. Porque isso vai conseguir ajudar a evoluir, a acordar, a despertar quanto da população angolana. Nós somos agora cerca de 48 milhões de habitantes, né? Para 48 milhões de habitantes, você só tem uma faculdade de música no país, uma calhar, que é aqui nessas imediações. Só tens um instituto médio de música no país. E há uma coisa ou outra aí numa banda de artes e ofícios. Isso é um autêntico absurdo. Então, por conta disso, o que acontece? As mídias se tornaram também muito mais imediatistas, muito mais no sentido consumista do que muito mais educação. Por que eu falo isso? Porque acho que todo mundo quer ser a melhor, percebes? Então, quer ser melhor, o que está a tocar? Está a tocar aquilo. Então, colocam o que está a tocar para fazerem acontecer o que está a tocar. Porque o que está a tocar prende a audiência. Logo, a coexistência daquilo que são vários gêneros musicais poderem fluir naturalmente na nossa sociedade fica difícil. Por quê? Eu tenho dito assim, o que não se dá, não se aprende a consumir o que não se dá a consumir. Quando começar a se dar a consumir ou a ouvir uma determinada coisa, as pessoas vão aprender a absorver aquilo. E o que é que dá? Normalmente quem é que faz com que essas coisas, quem é que tem a capacidade de influenciar mentes? Os artistas fazem arte, fazem música, mas quem está todos os dias nas nossas casas são as rádios, são as televisões. O que é que a televisão dá? A televisão dá, se não 99,9% de Guerozuk e Kuduro. 99,9% de Guerozuk e Kuduro. Quando é que eles dão uma música diferenciada? A calhar. Os artistas de jazz vão na televisão a calhar, de blues. Vão a calhar. Quando é que nós vamos influenciar a nossa sociedade? Quando é que nós vamos dar a conhecer a nossa sociedade que existe outro tipo de sonoridade que também precisa ser consumido?
quando você só ouve aquilo, os táxis, as festas, porque todo mundo só quer dar aquilo que funciona. Porque querem que ou a sua produção ou o seu evento funcione. Mas isso também devia ser uma preocupação daquilo que é o Ministério da Cultura. Criar manifestações de despertar, de reeducação musical para a nossa sociedade. De que maneira? Criar festivais. Esses festivais e eventos musicais que acontecem nas baías, nas nossas baías, não deviam ser apenas de segregação musical. Você vê festival, um festival grande nacional acontecer aqui na nossa Bahia. Eu sou Kuduro, Guerozuk, rap, calhar também entra, mas são normalmente esses. Até samba também entra a calhar. Então, se criamos manifestações do tipo, alguém uma vez me contou que estava nos Estados Unidos e havia uma avenida onde só aconteciam tipo eventos, festivais de música. E tinham naquela avenida, tipo uma coisa daqui até lá no fundo, tinham várias tendas ou várias casas de artes. E aquilo, quando há um festival, o que acontece? Para cada casa tem um gênero específico de música. Tipo, lá na primeira tenda ou na primeira sala de evento é R&B, soul music. Na segunda é jazz, blues. Na terceira é rock. Na outra, quer dizer, é reggae. Todos os estilos numa avenida. Você quem decide. Não, hoje eu quero ouvir o quê? Não, vou entrar naquela sala de jazz. Acontece isso. E não há preocupação das nossas entidades em reverter a situação desse quadro. Não há preocupação. Por quê? Porque ninguém quer criar, ninguém quer fazer essas manifestações acontecerem. Porque é possível. Como é que a música na Nigéria muda? Como é que a Nigéria conseguiu inverter e mudar o quadro da música naquele país? Durante 10 anos, o presidente, na época da Nigéria, disse que as televisões e as rádios na Nigéria só poderiam tocar música nigeriana. Durante 10 anos, 90% da música que fosse tocada na Nigéria tem que ser música de nigeriano e da Nigéria. Só 10% música estrangeira. Está a perceber? A Nigéria se tornou hoje numa potência de indústria musical a nível do mundo. Americanos querem cantar com os nigerianos. Perceberam a sonoridade? Porque aquilo se alastrou de tal forma e isso enriquece os artistas. Percebes? Bom, é verdade. Porque se vão consumir o artista consegue viver daquilo. Por quê? Ora, vejamos. Nós temos muitos artistas no nosso país. Eu estou a falar, no gospel já é triste até. No secular tende mais ou menos. Nós estamos a falar que a maior venda que acontece, que já aconteceu desde os tempos passados no nosso país, de 10 mil cópias. E que muitos também dizem que é bungle bang, porque aí também não venderam nada, aquilo é só para as notícias e tudo mais. Agora imagina, só Luanda atualmente tem cerca de 9 milhões de habitantes. Só Luanda, a sua cidade. O país todo, 48 milhões. Mano, não sei se é 38 milhões ou 48 milhões, já nem lembro. Imagine, estamos a falar de 10 mil pessoas, não são nem um terço de 48 milhões. Ou 38 milhões, já não me recordo. Nem são um terço. Mas um artista não consegue, e é famoso, não consegue vender nem 10 mil cópias. E nós estamos a ver a nível do mundo, estamos a falar de 100 milhões de cópias. Isso quer dizer que não valorizam muito aquilo que não valorizam e também não se fomam. Isso aqui não é do secular. No gospel vai vender 100 cópias. Isso é no secular, no gospel é 100 cópias, mano. É 100 cópias, 200. Não, mas aquele método que a Nigéria utilizou, seria bom se utilizasse também aqui, né? Sim. Eu acho que hoje a Nigéria valoriza muito aquilo que são as raízes africanas. Se nós virmos, onde tem um nigeriano, tem sempre traje africano. Agora, infelizmente nós aqui... Aquilo que eu disse, nós somos uma esponja, nós absorvemos tudo. E nós até temos coragem de absorver o traje africano da Nigéria. É grave, nós olhamos isso com seriedade, é grave. Nós temos vontade, o que é cultural, de ir pegar até o traje do Congo em relação ao nosso.
Então nós somos uma esponja, nós consumimos e absorvemos tudo. E eu estava a falar, quando isso acontece, quando o público consome aquilo que é nosso, nós conseguimos enriquecer. E com enriquecimento, nós temos produção nacional. E com a produção nacional, nós também ajudamos no PIB do país a entrar dinheiro. Hoje na Nigéria tem muitos milionários. Artistas nigerianos são milionários. Davido e de resto, milionários, mano. Só fazer música. O que acontece em outros países, uma única música, o artista é milionário. Por quê? Porque a música vende. E se você vende 100, só 100 não vai ser milhões. Só 100 mil cópias. Só 100 mil cópias. Você consegue vender só 100 mil cópias. Mesmo que fosse em Angola, você é milionário. Porque o milionário é quem? Você conseguiu $1 milhão, você é milionário. Você precisa atingir $1 milhão. Você é milionário. De 100 mil cópias, você vende 100 mil cópias. Você é milionário. Agora imagina lá em outros países, uma única música, o consumo de 20 milhões, 30 milhões de pessoas consumiram. Já és milionário, por isso é que eles ficam milionários. E se és milionário, você tem dinheiro e você ajuda também o teu país a crescer. Porque se você consegue fazer muito dinheiro, você vai gerar emprego, você vai abrir empresas, logo vai ter imposto para o país, logo o país também começa a crescer, o país começa não só a dependermos só do petróleo, só dos diamantes, mas a indústria musical também pode ser um bom catalisador daquilo que são as riquezas para os nossos países, para as receitas do nosso país. E nós não entendemos isso. A Nigéria entendeu isso e hoje vários milionários e muito dinheiro dentro da Nigéria. Em Angola, quantos artistas são milionários? Então, no gospel, então, já não esquece. É um mercado onde não tem nem empresários para patrocinar, nem financiamento, e nem povo para consumir. Então, é sobre isso. Mas se tivesse elementos e pessoas dispostas a investir também, pode ter certeza, porque a qualidade no gospel é elevada. E se tiverem pessoas boas, pessoas certas a potencializarem, nós teríamos também uma indústria bem segmentada, bem estruturada, não é? E aconteceria também uma revolução dentro daquilo que é a música gospel nacional. Porque diz-se, segundo o censo, que cerca de 80% da população angolana professa alguma crença religiosa. Isso implica dizer que até quem anda a comprar os discos seculares são irmãos da igreja. Quem anda a encher os estádios são os irmãos da igreja. Agora imagine se a indústria de gospel funcionasse. Nós venderíamos até 200 mil cópias. Faríamos proeza, uma coisa que não acontece no país. Mas se isso acontece, o que infelizmente não acontece. Mas não acha que isso podia partir primeiro daquilo que são os artistas? Os artistas deviam ter essa iniciativa. Tipo, que iniciativa para fazer unirem-se, não é? Vender mais aquilo que é o lado gospel. Ok. Os artistas fazem, mas agora, a indústria não funciona sem dinheiro. A indústria não funciona sem financiamento. O mercado não funciona se não tiver ninguém a injetar capitais. Os artistas seculares resultam porque têm produtoras, têm empresários que não têm interesse tipo, em lucrar. Só tem interesse que você fale o nome dele. O Cota fulano, yeah. O Cota meteu 50 milhões de kwanza no teu trabalho. Ah, não, o general fulano, yeah. O general meteu sei lá quantos milhões de kwanza. Porque eles têm interesse apenas em apoiar a arte. O que não acontece no negócio. Nós não temos pessoas que têm essa coragem de meterem dinheiro sem lucrar. Porque os empresários do secular não têm interesse em lucrar, ele não tem dinheiro, ele quer saber quanto é que você vai gerar com aquilo. Ah, não, Cota, precisa de um patrocínio. Está a pegar cerca de 20 milhões, 50 milhões de kwanza, tá bom, tá, força aí, só me colocam aí nos direitos, o Cota fulano patrocinou, fala meu nome. Precisa disso. No gospel não temos isso. Então, se você não tem isso, como é que você vai funcionar? Para fazeres um concerto, precisas de financiamento para acontecer. Para gravares um CD, precisas de financiamento para gravares. Para lançares, fazeres videoclipe, precisas de financiamento para acontecer. Não temos isso no gospel. Enquanto não tivermos isso, dificilmente nós vamos resultar. Nós continuamos a correr, fazendo da tripas o coração, nós por nós. Se você não conseguir uma micha para se autofazer, ninguém vai fazer por ti. Logo, temos menos discos no mercado,
menos músicas lançadas, menos videoclipes lançados, menos canais lançados, menos músicas a viralizar. Nós só não viralizamos, só não acontecemos porque não há financiamento no nosso nicho de gospel. Não há estratégias de mercado para nós, infelizmente. Esse é o grande vírus da nossa comunidade. Bom, falando mesmo da nossa comunidade, no nosso mercado, digamos assim, nos artistas nacionais, a nível do gospel, quais são os 5 que o CARC pode mencionar como top 5? Essa pergunta é difícil, porque eu, para enunciar top 5, eu tenho que avaliar várias coisas. Não é só porque você está famoso. Esqueça, mano. Está famoso, mas entende sobre aquilo que canta. Está famoso, mas sabe mesmo cantar. Está famoso, mas entende mesmo sobre música. Está famoso, escreve mesmo música com cabeça, tronco e membro. Porque nós estamos... Porque, a nossa sociedade tem um péssimo hábito de viralizar o medíocre. Não é por mal, não é falar, não é desvalorizar. Mas também eu não condeno os artistas, os músicos, porque as pessoas precisam comer. E por causa de precisar comer, muitos dos artistas adaptaram-se à realidade de ouvido social. Ou seja, eu vou me emburrecer à medida do ouvinte. Não que os ouvintes sejam burros ou ignorantes, não. Porque eles podem ser intelectuais em outras vertentes, mas não serem musicalmente intelectuais. E também só seguirem a mesmice. Não, isso aqui é bom, isso aqui bate. E só seguirem o que bate. Tanto mais que você via aqui, o Nagrelha era um ícone nacional. E não era apreciado só pelos ignorantes, até os intelectuais e letrados. Eu ficava maravilhado na faculdade quando meus colegas da minha turma e algumas pessoas, quando estavam fazendo Nagrelha, Cheiro, vai Nagrelha. Eu falei, Cheiro, até você, mano. Então você percebe que, musicalmente, às vezes o nível de muitos só está mesmo naquela cena, porque a sociedade deu muito disso. E o que te dá muito, você ama, independentemente se o conteúdo não é tão bom, porque é o que está a bater. Então, é praticamente sobre isso. Então, se eu tiver que analisar um top 5, eu vou ter dificuldades, porque a maior parte atualmente adaptou-se ao público, ao invés de trazer uma musicalidade, na verdade, que traga mudanças significativas sociais, que tragam reflexões, músicas que têm cabeça, tronco e membro, desde a construção filosófica, desde a construção social, desde a construção espiritual. Porque às vezes as pessoas só querem manipular e tudo mais, mas ouve os conteúdos. Então, se eu falar no top 5, eu vou escolher só mesmo pessoas que... Mas, de qualquer forma, vamos lá no top 5. No meu top 5, de pessoas que eu acho mesmo que fazem construção musical do gospel mesmo adequada. O primeiro da minha lista vai ser o Cota Dodô Miranda. Primeiro porque faz música científica, padronizada, que obedece os critérios, os padrões convencionais daquilo que é cientificamente música. E traz abordagens super boas e aplicáveis, não só em termos de técnicas musicais, mas também em termos de conteúdo. Segundo, Gui Destino, que eu também acho um músico intelectual, e a sua construção é mesmo de quem estudou, a sua construção musical é mesmo música de quem estudou, abordagem musical, técnica, está lá. Terceiro, aqui já começa a aquecer. Começa a aquecer. Mas eu vou colocar a Irmã Sofia. Minha Irmã Sofia é um ícone nacional da música gospel. E a Irmã Sofia, ela não se emburreceu apenas com aquilo que o público gosta de ouvir. Ela trouxe aquilo que o público gosta de ouvir, mas de uma maneira contextualizada à nossa realidade, de forma intelectual. Não sei quem anda a escrever, dizem que é o marido da Irmã Sofia aqui, que é o compositor, não sei. Mas o Cota, sim, você ouve as músicas da Cota, e as músicas daquele tempo tinham mais cabeça, tronco e membro do que as atuais, gospel atuais. Aí ainda se levava a sério a coisa, não era só, o que o povo gosta, faziam mesmo música com cabeça, tronco e membro, quer em termos espiritual, quer em termos de técnica. Então,
Irmã Sofia. Quarto. Quem é que eu vou meter aqui no quarto? Dos músicos que existem. Quarto, eu vou colocar o Miguel Buila. Miguel Buila. Miguel Buila também tem construções musicais que não são emburrecidas, não é só não é das crianças. É música mesmo que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Ouve as letras do Miguel Buila, é mesmo música de quem estuda, tá sabendo? E também em termos de técnicas, Miguel Buila também percebe muito bem sobre isso. Então nos traz uma música também assim mesmo super intelectual. Agora em quinto, quem é que eu vou colocar? Em quinto. Olha, em quinto eu vou colocar um daqueles que já foram o melhor grupo de música gospel nacional, o Zan Gospel. O Zan Gospel. É uma pena que duraram muito pouco, mas o Zan Gospel, você, se tiver a probabilidade de pegares o CD do Zan Gospel e ouvires a construção musical do grupo, contexto, a abordagem musical e o livro que o One Gospel escreveu, não só em termos do conteúdo que você ouve, mas o One Gospel escreveu, aquilo foi um livro. Se você acompanhar o título das músicas e como aquilo foi orientado e definido, você vai perceber que aquilo é uma história que começa e conclui. Desde a primeira música vai te levar para a segunda vai te levar para a terceira. Não é só aquela coisa de meter sua música no disco. Não. O disco conta uma história. E as músicas complementam a história, o desenrolar. Por quê? Porque um álbum é um conceito, uma coisa que isso aí não sai, só lança. E é uma coisa que eu acho também que falta muito na comunidade do gospel. Deu-se mais música e pouco conhecimento relativamente à abordagem musical. E há poucos workshops. Eu acho que essa devia ser a era do conhecimento musical, porque já tivemos durante muito tempo só música. Agora precisamos entender mercado, entender conceitos. E o One Gospel nos dá uma aula sobre isso, sobre como se constrói um repertório e a história de um disco. Então, no top 5, o One Gospel. Esse é o meu top 5. Eu podia ouvir a música desses durante a vida toda e já estava feliz. Bom, falando ainda do nosso mercado e pelo que lemos e vemos, dá uma impressão que não há cooperação, não há amizade e confiança entre os artistas. Infelizmente, os artistas da música gospel. O que o Carque acha disso? Olha, eu acho normal, porque as pessoas todas nunca vão ser mesmo amigas. Acredite, mesmo entre os irmãos, nem todos os irmãos vão ser amigos. Mesmo entre irmãos vão se encontrar. Na minha casa mesmo, meu amigo, imagina, irmãos, do mesmo filho e do mesmo pai. Na minha casa mesmo, quem tem mais conexão comigo é o fulano. Aquele gajo é malandro, o resto, o irmão é aquele malandro. Então essas coisas vão sempre existir. E eu acho que os artistas não precisam ser amigos. Só precisam aprender a respeitarem-se uns aos outros. E entre artistas, dentro daquilo que é o mercado musical, não é só sobre amizade, é sobre colaboração. Mas a coisa do que não são unidos, ninguém se une com quem não se conecta. É importante, é preciso existir alguma conexão entre eu e você para nós nos unirmos. Porque o mundo, o universo é feito de energias. E você não vai, o teu coração, a tua alma não vai vibrar com todos, acredita? Não vai vibrar, você vai estar com alguém, tua alma não vai vibrar, porque às vezes a energia dele é negativa. Pode até ser da igreja, mas às vezes não tem nada da alma, porque nem todo mundo, a Bíblia, claro, nem todos que me dizem assim, então não. E nem tudo que parece né? O adágio popular, nem todo diamante, nem tudo que parece diamante é diamante. Nem tudo que parece luz é luz. Até porque a Bíblia fala que até o diabo se reveste em anjo de luz. Percebes? E existem os lobos
revestidos de ovelha. Então, se existe isso, como é que nós vamos nos conectar todos? Não, o teu coração precisa vibrar. Eu acho que o teu coração precisa vibrar. A tua energia precisa se fundamentar com aquela pessoa para você se conectar com aquela pessoa. Se isso não acontecer, é impossível. Mas qual é a solução para esse problema? A solução para esse problema é as pessoas deixarem de achar que todos vão ser amigos e começarem a pensar que no mundo do showbiz é sobre colaboração. Gostas de um artista e do que ele traz, o que é que você deve fazer? Se tens interesse, conversa. Networking. O mundo do show business é networking. Epa, mano, gostei muito da tua cena e tal, acho que você combina, gosto da tua energia, vamos fazer uma colaboração. Epa, você publica as minhas cenas, eu publico as tuas cenas. Vamos gravar música juntos. No mundo do showbiz é assim que funciona. Agora, mais uns só querem mesmo sugar a energia, estás a ver? Eles só querem mesmo que você lhe apoia e ele não te apoia. Mas existem pessoas tipo eu, também, algumas outras pessoas, que não temos interesse se, na verdade, algumas pessoas estão conectadas a nós ou não. Se for bom, nós partilhamos na boa. Porque é boa coisa e o mundo precisa ver e ouvir, tá sabendo? Mas existem aqueles que só, mas aqui não gosto do cara dele, não vou. Não, eu não tenho muito disso. Mas agora, se for alguém que, na verdade, quer sentir alguma união, quer colaborar, é uma questão só de acertar e tal, nós vamos colaborar. Todas as minhas cenas eu divulgo. E as minhas cenas você divulga. Só que alguns só querem ser beneficiados e eles não querem beneficiar os outros. Então, se eu vou partilhar o que é teu, você não precisa partilhar agora. Se eu estou a partilhar todos os dias, sempre que vejo uma cena tua nova, mas você vê meus trabalhos e você parece que não viu, não adianta. Então, como é que vamos falar sobre união? Artistas deviam falar sobre colaboração, deviam falar sobre networking e não sobre se você é meu amigo ou você não é. Porque união, essa coisa de união, acho que é uma coisa que as pessoas só falam por falar. Os seres humanos nunca vão se unir todos. Seres humanos são seres humanos. Os seres humanos se conectam com aqueles que vibram na mesma frequência que eles. Se você não vibra na minha frequência, dificilmente eu vou ter interesse em me conectar contigo. Então é apenas sobre isso. Não é sobre união, é sobre colaboração. No mundo do showbiz é sobre colaboração. Mesmo que você não me gosta, se você gosta do meu trabalho, se você quer se conectar comigo, vamos partilhar. Eu partilho os seus trabalhos, você partilha os meus trabalhos. É apenas sobre isso. Bom, agora mesmo sobre o showbiz em Angola como um todo. O que é que o Karki acha do nosso mercado, do showbiz? Qual é a avaliação que faz? Olha, o nosso showbiz vai de algum tempo para cá muito bom. Tipo, no cômputo geral, né? No cômputo geral nós podemos ver a nossa música crescer, podemos ver os nossos músicos a atingirem patamares elevados, podemos ver os nossos músicos sendo valorizados em outros lugares, né? Não só em Angola. Podemos ver os nossos músicos a encherem até estádios não, salas de espetáculos em outros países. Aconteceu agora a Ana Joyce, você veio para Portugal, a sala cheia e tal, e é angolano, é em Portugal, não é em Angola. O Gilmário é em Portugal, não é em Angola, e em todos os outros cantos, não é? E então, a nossa música está a resultar. Nossa música está a resultar e as coisas estão a acontecer. O que precisa acontecer mesmo mais para que isso continue a evoluir é a nossa cultura começar a segmentar e a criar estratégias, na verdade, que façam com que os músicos não sejam só muito famosos, né? Mas que consigam também resultar em termos de financeiramente, para que possam gerar também receitas para o Estado, né? Porque se eles conseguirem crescer financeiramente, se eles conseguirem crescer não só como artistas, mas como pessoas, como acontece em outros países, como falamos há bocadinho aqui da Nigéria, artistas são milionários, porque a indústria deles fez com que aquilo resultasse. E se tivermos muitos milionários aqui, nós vamos gerar muitos empregos. Se gerarmos muitos empregos, nós vamos ter receitas para o nosso país. Então, é sobre isso. E criarmos políticas de reeducação musical à nossa população, de maneira a poderem consumir a arte como quem gosta da arte, não apenas de seguirem se o fulano é famoso, porque os angolanos compram, ainda continuam a comprar material por saber pela pessoa, não pelo conteúdo. Ou seja, eu repito, você pode fazer uma coisa muito boa, mas se não és famoso não lhes interessa, está a saber? Mas você pode fazer uma coisa muito má
Se és famoso, lhes interessa, eles vão comprar, não importa se falaste, se ofendeste a mãe dele, não importa. Não importa o conteúdo, mas quem falou? Eu fulano, não, eu compro. Tá vendo? Então, se fundamentar e se reeducar a nossa sociedade naquilo que é realmente arte, as coisas já começam a inverter mais para o lado positivo e não só para o lado negativo, né? Desde as televisões começarem a dar conteúdos certos, porque quem muda e porque a maior hipnose que acontece nas sociedades são as mídias. A maior hipnose que acontece em termos subliminar, mental, consciencial, são as mídias. Se a mídia me dá cu duro a vida toda, o futuro vai ser do kudurista. O país, a avalanche de kuduristas no país vai ser sempre 90%. Se a mídia me dar só guerozuca, a avalanche de guerozuquistas no país vão ser 100%. Mas se a mídia equilibrar todos os gêneros musicais, você já está dando mais possibilidades à sociedade em não consumirem apenas certos estilos, mas consumirem todos os gêneros musicais. Porque não há equilíbrio, a coexistência aqui é desequilibrada. A balança artística no nosso país está desequilibrada, está a ver? Como eu disse, repito, os artistas que fazem gêneros musicais não muito comerciais, de jazz e blues, vão na televisão e nas mídias a calhar. Mas os kuduristas, os guerozuquistas, estão todos os dias na televisão. Consequência disso, o mercado, as músicas estão todas iguais. Todo mundo está a cantar a mesma coisa, todo mundo está a dar a mesma coisa. O que já é preocupante para a nossa sociedade, porque daqui a mais 20 anos, quando a nossa geração bazar, o legado que está a se deixar para esses miúdos que estão a vir agora é preocupante, porque eles só vão aprender a cantar kuduro, eles só vão aprender a cantar guerozuki. E rapper. E rapper, porque a manifestação do rapper também é muito grande. É só isso, mas a música não é só isso. A música não é só isso. Então é importante que todos os estilos coexistam, mas a cultura precisa realmente fazer alguma coisa, criar manifestações nas baías, nos parques, em vários cantos. Uma coisa mesmo, porque primeiro é dar a conhecer ao público. Dar a conhecer como dão concertos grátis. Porque eu acho que os ministérios têm algum budget relativamente só mesmo para a cultura. Dão concertos grátis. Na Bahia mesmo tem concerto de jazz livre. Só vão começar a ter acesso. Tem concerto de blues livre. Quando eles começaram a perceber que afinal essa música também é boa, já começamos a dar outras esperanças e outros significados musicais e outros segmentos para a próxima geração falar, não, eu me identifico mais com isso também, então eu vou fazer isso. Não, afinal não é só guerozuca, afinal não é só kuduro, também tem essa música, o samba, a tianda, nossas músicas nacionais também, tá vendo? O que dia após dia está a morrer. Então nós estamos a crescer, mas também precisamos reparar, na verdade, muito dos setores dentro daquilo que é o campo artístico musical do nosso país. E quem precisa fazer isso é a nossa cultura. Criar festivais, criar concursos, só mesmo de estilos também regionais. E pagarem bem também para incentivar a população, os jovens a entrarem, porque às vezes nossos prêmios são até engraçados, né? Só vai concorrer para receber 100 mil kwanzas. É que 100 mil kwanzas, esse indivíduo que ganhou, tá bom. Como é que ele vai conseguir gravar um disco daquela musicalidade? Se ele deu 100 mil kwanzas, acabou ali, quer dizer, ele começou ali, morreu ali, acabou. Mas devia ser mais. Se dessem um valor, para ajudar o artista, como acontece em outros países, um valor que com aquele valor você saiu do concurso, você tem carreira, você consegue gravar teu disco, consegue fazer os videoclipes e consegue dar vida ao teu sonho. Como aqueles American Idol lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, tá vendo? São 100 mil dólares, mano. Com 100 mil dólares, ou 1 milhão, não sei, acho que é 1 milhão de dólares o prêmio, né? 1 milhão de dólares ou 100 mil, não sei. Com esse dinheiro, você tem disco no mercado. Tua carreira começa, os patrocínios, mas aqui não, 300 mil quando. Vai fazer nem uma música consegues gravar. Então, é sobre criarem estratégias, não é, fundamentos para fazer com que o nosso mercado cresça, a nossa música cresça. Mas, eu repito, os artistas seculares já anda 50% bom. Só não anda bom mesmo para os artistas gospel, que não têm nem financiamento, não têm nem investidores, não têm nem empresários e andam por si só até hoje.
Os que se safam, safam-se. Como acontece, pela sorte, pela graça divina, aconteceu. Mas temos quantos CDs ou álbuns de gospel a sair no mercado? Quase que nenhum. E se saírem com que qualidade? Péssima qualidade. Porque tens que gravar aí numa banda, numa esquina, tens que masterizar com um irmão congolês que às vezes não nem é engenheiro, porque eles fazem tudo. Nem é engenheiro, mas vai te masterizar ali. E é uma música que não obedece às vezes padrões e critérios convencionais estabelecidos. Vai tocar só em Angola, vai na Tuga, tanto perguntar, gravaste isso onde? Então é realmente sobre isso. Mas fazem tudo. Não brinca com o congolês. Ele produz, ele é engenheiro, ele é tudo. Até uma chocada ele resolve. Bom, nos últimos anos há uma aceitação expressiva de vários estilos africanos que estão a ser aceitos a nível mundial. Aliás, os sucessos estão a ser bem marcantes e não estamos nesse meio, infelizmente. O que acha disso? Realmente. E tem graça que no mundo todo, o que mais vende a nível do mundo é cultura. Se você é angolano, um país sem cultura? Não, esquece. E o que interessa mesmo para a comunidade internacional é cultura. Porque eles não querem saber mais que você vai e leve para eles a música que eles já estão acostumados a ouvir. Eu faço blues, jazz, soul, na vertente gospel. Mas eu se ir para o Brasil, para os Estados Unidos, vou cantar Tianda. Porque eles desconhecem aquilo e vai ser novo, diferente, e vai lhes chamar a atenção. Essa cultura é de onde? Então já é um diferencial. Mas aqui não podemos coexistir, cantar tudo. Mas, infelizmente, não acontece conosco. Por quê? Porque não há uma estratégia de fomento abrangente para aquilo que é a nossa cultura. Porque se localmente nós não estamos a valorizar, imagine como é que os artistas vão ter interesse em abraçarem uma coisa que sabem que já não é valorizada, já não é absorvida e ele tem fome. E ele precisa cantar aquilo, na verdade, que as pessoas valorizam, que as pessoas querem. Porque ele precisa sobreviver. Eu, se não cantar isso, não vão consumir. Se cantar isso, não vão consumir. Mas se eu cantar aquilo, vão consumir. Então eu vou cantar o quê? Eu vivo de música. Vou cantar o que eles vão comprar. Eu vou cantar só porque eu amo a minha cultura. Mas, exceto que você tenha outro emprego, né? Como muitos de nós que fazemos jazz e blues, temos outros empregos e estamos a fazer música como algo que nós realmente amamos. Não nos envergamos para o comum porque não dependemos só daquilo. Mas se dependêssemos inteiramente disso, também já podíamos mudar. Aqui não está dando dinheiro, esquece, mano, vou fazer aquilo que resulta. Conforme muitos mudaram. Muitos mudaram, viraram nada. Estou aqui há muito de tempo e tal, nada, esquece, isso está errado. Então, é sobre isso, está a ver? É sobre isso, mas, reforço, se a nossa cultura começar a dar vida a essas coisas, já é possível. Mas a valorização precisa partir de dentro, de cá, desde nossos governantes, instituir isso, dar isso ao público. O público quando começar a receber e tal. E tem graça que sempre que você pega uma música que é nossa, resulta até, o consumo é bom. Mas para alguns não resulta, para outros resulta. Mas para alguns não resulta. E depois não. Vai ter dificuldade também de te convidarem num sítio ou no outro. E essa cena toda, às vezes, é que cria essa dicotomia, essa problemática da nossa cultura não ser espalhada além fronteira. Tanto mais que nós continuamos a absorver. Tipo, o congolês vem a Angola e nós gostamos mais do estilo dele, queremos cantar a coisa dele, ao invés de cantarmos a nossa coisa. Então, não, resultou com Fali, esse rumba congolês, resultou com Fali. O povo angolano também pode resultar com ao invés de falar fogo, vou fazer uma tianda, algo diferente. Não, ele só quer mesmo aquilo que já resultou com outro. Então é sobre isso que precisamos nos preocupar. Porque se nos preocuparmos com isso, se incentivarmos isso, é possível realmente fazermos uma revanche, darmos uma volta 360 graus dentro daquilo que é a nossa musicalidade, levamos a nossa cultura além fronteira também. Bom, já estamos mesmo na reta final do nosso programa, mas eu queria que o Kark dissesse, ou seja, como o Kark prevê o futuro, quais são os planos? Pode revelar para nós?
Para mim, na minha perspectiva, ou o futuro da música? Na tua perspectiva. Plano. Olha, a minha meta é atingir o mercado internacional, tanto mais que... Primeiro porque a nossa música, Angola não está a perceber, está a ver? Como Angola não está a perceber, desde nossos ancestrais, quer dizer, ancestrais é uma forma de falar, né? Desde todos, você vê, todas as pessoas que fazem o gênero de música que nós fazemos, desde blues e jazz, continuam tipo assim a limbo das incertezas. Você vai ver os festivais grandes que se fazem em Angola, os nomes deles não estão lá. Você vê as grandes manifestações culturais e movimentos que acontecem em Angola, os nomes deles não estão lá. Mas você vê na África do Sul, fulano foi num festival na África do Sul, fulano foi num festival na França, fulano foi num festival em Portugal. Mas no próprio país do fulano, ele não é tido e não é achado. E são músicos intelectuais. Então, eu gostaria que Angola percebesse a coexistência dos outros estilos também como o nosso. E se continuarem a não perceber, a minha perspectiva é internacionalizar a minha música e levar a minha música além fronteira. E se a minha música internacionaliza, eu levo aquilo que são o contexto angolano para fora do país. Tipo, enquanto estivermos aqui, nós vamos cantar dentro do contexto tudo, desde o nosso afro, o blues e o jazz, com uma mistura das nossas línguas regionais. Mas se eu for para fora, levar essa música, eu vou levar mais conteúdos que têm a ver com aquilo que é a nossa cultura do que aquilo que eles já estão acostumados a ouvir. Porque não vende, e como eu digo e repito, a cultura vende sempre mais em qualquer outro lugar. Porque o que é novo e o que é diferente, as pessoas querem absorver. E se eu levar uma coisa que eles já estão acostumados a ver, mas se eu levar um jazz com mbundo, se eu levar um jazz com quimbundo, já é interessante. Esse Maria está cantando nossa música, mas essa língua é o quê? Então fizeram o Richarboná e o Sandu e todo esse pessoal louco a Kanza, levaram a musicalidade deles na língua deles e um pouco da musicalidade com a língua deles também, tá vendo? Então, quando nós levamos isso, nós levamos a nossa cultura, elevamos a bandeira de Angola e fazemos com que Angola também seja conhecida além fronteira e a nossa musicalidade cresça. Então, o meu propósito é ser um músico internacional, é fazer sempre bem a minha música, é para lançar todos os discos que ainda não saíram, né? Bom, falando em disco, nós vamos já fechar, mas não vamos fechar antes de ouvir a voz do nosso querido convidado. Uma capelazinha. Uma capelazinha. Músicas. Porque eu acredito que nesse exato momento temos aí telespectadores que querem ouvir. Vamos lá tentar improvisar, mas vou improvisar assim, tipo um clássico internacional, porque quando levaram os nossos ancestrais para fora de Angola, é para eles para aguentarem aí as cungas nas plantações de cana-de-açúcar, eles cantavam algumas músicas subjetivas para mostrar que, independentemente da situação, eles vão morar aí para um lugar. Então, vou cantar aqui um clássico de uns dos antigos de jazz. Oh, when they say, go marching. Oh, when they say, go marching. Oh, Lord, I want to be in that number when they say, go marching. Oh, when they say, go marching. Oh, when they say, go marching. Oh, I want to be in that number when they say, go marching. Oh, when they say, go marching. Isso é deles lá. Agora vamos cantar uma na língua regional que com Oluvulu zula kokeluna mumavangu ko Oluvulu zinande Oluvulu zula kokeluna mumavangu ko sodonda
Convila como ya, que vila con, Muma vango ko, muma vango ko, muma vango ko. Olu bulu zula ko, olu bulu zula ko que luna. Uau. Muma vango ko. Fantástico, fantástico. Na verdade, quem sabe faz ao vivo. E é dessa forma que terminamos o nosso programa. Epá, infelizmente, ficamos por aqui. Não, mas ficamos muito Muito tempo. obrigado mesmo. Obrigado por ter aceito o nosso Eu que convite. agradeço e desde já parabenizar por esse canal, por esse programa super construtivo, não é? De grande elevação cultural. É aquilo que eu disse, já se consumiu muito de música. Nós estamos agora na era do conhecimento. É importante que tenham programas que abordem questões mais sérias como esse. Então, já agora, um bem-aja a esse magnífico programa, um bem-aja ao visionário dessa ideia, porque, na verdade, é isso que Angola precisa. Essa é a revolução. Passarmos conhecimentos e falarmos de questões mais sérias como essa, de maneira a podermos despertar a nossa sociedade para coisas que realmente valem a pena. Nós agradecemos, do fundo do coração. Grato. Obrigado também a todos que estiveram aí do outro lado a acompanhar essa entrevista. Obrigado e até o próximo programa. Seja feliz e faça alguém feliz. Estamos juntos? Fique bem.